Queridos irmãos, queridas irmãs, vídeo 91, esse, das evocações, capítulo 25. Então, agora é a pergunta, a questão de número 272. Então, dizer assim, às vezes as pessoas podem até pensar assim que então quer dizer que os espíritos não podem ser evocados? Podem. A questão aqui não é essa, que não podem ser evocados. Os espíritos podem ser evocados. Agora, existe dentro desse pode ser evocado trâmites, existe intempéries, existe percalços imensos, como nós já tratamos nos vídeos anteriores. É preciso bastante conhecimento do evocador, seriedade, benevolência, paciência, né? Como nós vamos ver aqui na questão 272. Mas por que eu estou dizendo que é preciso ter conhecimento? Porque como já dissemos acho no vídeo primeiro, se nós não conseguimos lidar com o que nós estamos vendo, imagine lidar com o que nós não vemos. É mais difícil. Agora, se você tem conhecimento, lidar com o que você não vê é mais fácil. Porque você põe em prática a disciplina, a responsabilidade. Então, eu conheci pessoas nessa existência que durante um certo período na vida física viveram subjugados a alguns espíritos sofredores evocados por aqueles encarnados que se diziam no momento conhecedores, mas mediante a situação se tornaram escravos desses espíritos evocados. Porque é preciso saber que espírito você evoca. Ter certeza de que realmente é o espírito ali que você evoca. É preciso ter certeza. É preciso saber o que perguntar a esses espíritos. Nós temos que saber dirigir a eles. Não é qualquer coisa assim, qualquer pergunta, né? Por exemplo, oi, vô, tô com saudade do senhor. O senhor tá com saudade de mim? Isso aí é coisa banal, né? As pessoas não devem se preocupar com isso. Então eu conheci pessoas que viveram muitos anos subjugada a alguns espíritos que
de certa forma, por falta de conhecimento, eles acabaram se tornando escravos desses espíritos e vice-versa, né? E depois, para resolver essa situação, não é brincadeira. Então, na questão de número 272, Kardec diz assim: frequentemente, as evocações oferecem mais dificuldade aos médiuns do que os ditados espontâneos. Porque, de fato, realmente, as dificuldades sobrecai, né? Sobrecarrega o médium. Sobretudo, quando se trata de obter respostas precisas a questões circunstanciadas. Para isso, são necessários médios especiais. E nós sabemos que a doutrina dos espíritos nos ensina que esses médios especiais, que são ao mesmo tempo flexíveis e positivos, né? E já em o número 193, vimos que esses últimos são bastante raros. Por esse motivo, há uma escassez imensa desse trabalho aqui na Terra, elaborado de uma forma idônea, verídica, autêntica, verdadeira. Por isso que nós não podemos, de imediato, ir acreditando. Eu garanto que, com todo respeito, você nunca foi informado durante toda a tua existência na condição de espírita. Você nunca foi informado de alguns detalhes que nós já informamos aqui nesses vídeos, inclusive com relação a cada 100%, 60% dos espíritos que se manifestam dos teus entes queridos, quem se manifesta ali para poder acalentar o coração de uma mãe, de uma família que encontra-se em merecimento, porque se não estiver em merecimento, não recebe. Quem se manifesta ali, 60% são os mentores daquela pessoa desencarnada, daquele ente querido, anjos guardiões, espíritos protetores, espíritos amigos, espíritos familiares. Eu garanto que você nunca ouviu oradores nenhum dizendo isso. Porque, com todo respeito, os oradores, a maioria dos oradores, eles estão preocupados com o holofote, com as câmeras, com as tribunas, com o microfone. Eles estão preocupados com curtidas, né? Sininho, inscritos. Aqui eu não estou preocupado com isso não. Se nenhum curtiu o vídeo, eu não me preocupo. Sabe por quê? Porque quando nós iniciamos esse trabalho do esmiuçamento, o propósito, a finalidade desse trabalho do esmiuçamento
me foi na época informado que era justamente para que essas mensagens chegassem até regiões longínquas, nas regiões umbralinas. Então, os mentores, eles colocam aparelhagem até determinadas regiões, nas regiões umbralinas, e lá, da mesma forma que você que está me ouvindo, eles lá também me ouvem. Então, é uma forma de transmitir uma mensagem. Então, você não passa em determinado estabelecimento, não tem ali uma música tocando. Se você quiser, se você gosta, você até para ouvir aquela música. Se você não quiser, você pega e vai embora. É o livre-arbítrio da pessoa. Da mesma coisa nas regiões umbralinas. Aquele que interessa, ele para e fica ali ouvindo o zero à esquerda aqui falar. Aquele que não tem interesse, ele passa e vai embora. Então, o propósito é os desencarnados. Agora, se 1, 2, 3 assistir, bom para eles. Bom para você, né, Luiz? Nesta condição, como é bom para as pessoas, para mim não significa nada. Por quê? Com todo respeito, essa colocação. Porque eu já conheço essa matéria. Então, bom para mim, nesse sentido, é a oportunidade que eu estou tendo de expor aquilo que eu conheço. Porque não tem nada mais gratificante do que você passar adiante o conhecimento. Conhecimento armazenado é ferramenta a ferrugem. Então você armazena para você ver uma faca. Deixa ela 6 vezes ali guardada. Não usa ela não. A hora que você buscar ela, você vai ver que ela está enferrujada. É assim. Entendeu? Então nós temos que passar adiante. Então, é muito difícil. Então, olha, para isso são necessários médios especiais, ao mesmo tempo flexíveis e positivos. E já em o número 193, vimos que estes últimos são bastante raros. Por isso que, conforme dissemos, as relações fluídicas nem sempre se estabelecem instantaneamente com o primeiro espírito que se é presente. Não é fácil assim do jeito que as pessoas pensam. Evoca determinado espírito e ele já se manifesta e pronto, não. Para respostas chulas, esses charlatões mistificadores, para eles é a coisa mais fácil. Mas, por exemplo, se você evoca um espírito de Fenelon, São Luís, Sócrates, vamos por esse lado só para você entender uma coisinha. Esses espíritos só se manifestam, vamos dizer por esse lado, depois nós vamos chegar numa parte que trata desse assunto. Esses espíritos só se manifestam através daqueles médios bastante flexível, bastante positivo, daqueles médios disciplinados mesmos. Esses espíritos não conseguem sintonia e não conseguem sintonizar a esses médios sem preparo, despreparados. Eles não conseguem. É uma questão de sintonia. Então, não basta eles querer. O médio, ele tem que ter disciplina, ele tem que ter conhecimento. O médio tem que fazer a parte dele. Então, por exemplo, hoje lá no centro à noite, Fenelon
vai se manifestar através do médio ditinho. É o nome que eu estou inventando, para a pessoa não falar que estou jogando indireto. Tá bom. E fênelo vai se manifestar através do ditinho, não vai? Vai. Todo mundo sabe que fênelo vai se manifestar através do ditinho. Mas se o ditinho, durante o dia, tomou café demais, cafeína em excesso, desestrutura o metabolismo, o sistema nervoso, emocional, psicológico, sistema endócrino do médium. Então, fênelo já fica um pouquinho com o pé atrás. Opa, tomo muito café. O médium fumou demais, nicotina, arrebenta com o organismo físico e espiritual do médium. Fênelo já afasta mais um pouquinho do ditim. Ditim, né? Bebeu uma cachaçinha no almoço. Tira gosto. Ou 3 dias antes. Pronto. Acabou de aniquilar tudo. Fênelo vai se manifestar através de... Não tem jeito, gente. Não tem jeito. É a mesma coisa você querer colocar um CD para tocar numa vitrola que sempre tocou disco de vinil. Não funciona. Não há compatibilidade. Não há compatibilidade. Não há sintonia. Não há frequência. Então, se não há sintonia, se não há frequência, não há compatibilidade. Então, como? Não é? Então, com o primeiro espírito que se apresenta. Daí, convir que os médios não se entreguem às evocações pormenorizadas, senão depois de estarem certos do desenvolvimento de suas faculdades e da natureza dos espíritos que os assistem. Então, é preciso saber, é preciso dessa familiarização, não se entregar às evocações pormenorizadas, senão depois de estarem certos do desenvolvimento de suas faculdades. Não é qualquer médium, não é portador dessa ou daquela faculdade mediúnica que pode servir, que pode ser utilizado para esse ou para aquele tipo de trabalho. É da mesma forma, por exemplo, o médium psicógrafo. Por exemplo, o médium portador da audição. Vamos dizer assim, hoje na casa espírita, o médium psicógrafo não pôde comparecer. Ah, mas não tem problema não, nós vamos substituir ele. Ah, mas como substituir? Não, mas aquele outro médium ali, ele ouve os espíritos. Mas ouvir é uma coisa, psicografar é outra. Não, mas vamos improvisar. Em espiritismo não existe improvisação. Você entendeu? Em espiritismo não se improvisa nada. Não se improvisa espírito e não se improvisa trabalhadores. Você entendeu a mensagem, né? Não se improvisa trabalhadores. Ah, porque fulano, cicrano, bertano tem uma boa vontade, mas tem um coração do tamanho dele. Então tem que mandar ele para o cardiologista, porque se o coração dele é grande é porque está inchado. E se está inchado, ele está prestes a ter uma parada cardíaca, um infarto do miocárdio, alguma coisa assim. A gente tem que deixar de lado esse termo, coração grande. Porque esse termo denota doença, enfermidade. Isso não é saúde. Você entendeu? Agora,
a pessoa aqui é uma pessoa muito culta, uma pessoa que tem muito conhecimento, que pode ser empregada. Ah, mas passou por cursos e mais cursos e mais cursos. Não, não, então não pode ser empregada nesses trabalhos, porque é preciso integrar-se ao grupo. É aquele caso assim, as pessoas trabalham numa casa espírita, depois muda para outra casa espírita. O presidente, pois não, presidente da casa espírita, pois não, é porque na casa espírita eu trabalhava lá, eu recebi os mentores da casa lá. Aqui eu posso atuar em que área? Bom, aqui é o seguinte, nós estamos precisando aqui 1, 2 vezes por semana de uma faxineira para limpar a casa, varrer o chão da casa, do centro, e descascar batatinha, descascar cebola. Que? Mas eu sou um médium desenvolvido. Mas por isso mesmo, se você é uma pessoa desenvolvida, você é uma pessoa educada, você é uma pessoa disciplinada, você é uma pessoa compreensiva, você vai conseguir entender que todos os trabalhos não tem distinção, tudo é igual. Então, varrer o centro espírita é a mesma coisa que você se entregar a um trabalho de obsessão para receber um espírito sofredor ou um espírito de luz. Não é não, Luiz. É, porque tudo precisa de disciplina. Até para varrer uma casa, até para fazer uma faxina dentro de casa, a pessoa tem que ter conhecimento de faxina. Porque se a pessoa não tem conhecimento de faxina, ela pode morrer intoxicada. Porque para manusear um produto, ela tem que saber que produto ela está manuseando. E outra, você não vai manusear um produto sem você calçar uma luva. Calçar, Luiz, porque eu não sei se você sabe, ninguém veste a luva na mão. A pessoa calça a luva na mão. É calçar, não é vestir. Então, você tem que calçar uma luva na mão, para depois você pegar no sabão, pegar na bucha, porque senão vai estragar as tuas unhas, vai estragar a tua mão. Então, precaução, disciplina. Isso chama-se conhecimento. Você está colocando a mão ali em produtos tóxicos, químicos. Você sabe a reação daquela química no teu organismo? Você, depois de meia hora, pode vir a ter uma embolia pulmonar, uma parada respiratória, um fechamento de glote, por causa da toxina, daquele sabão ou daquele produto tóxico que você usa ou que você usou. Tem mulheres que tem que usar um óculos, tem que usar uma máscara para fazer faxina. Tem que usar um sapato apropriado para não estar em contato com aqueles produtos químicos. Então você vê que até para fazer uma faxina em casa precisa ter conhecimento. Agora, por que na casa espírita, para lidar com o que nós não estamos vendo? Pode ser qualquer um. O Ditim, mesmo porque ele bebeu, mesmo tendo bebido pinga, desculpa, eu derrubei uma tampinha aqui, não vou perder o vídeo por causa disso não. Eu bati o braço aqui e derrubei ela. Então o Ditinho, ele, porque bebeu pinga 3 dias atrás, pode receber o espírito ali, o manifestante? Não é assim não, gente. Então a gente lamenta muito, você entendeu? Visto que com os mal assistidos, as evocações de um caráter podem ter de autenticidade. Então é só para você ver. Visto que com os mal assistidos, as evocações nenhum caráter pode ter de autenticidade. E você vai crer naquelas casas espíritas meia boca,
aquelas manifestações como sendo autênticas. Não podemos dar crédito a estas manifestações, essas evocações, nas casas espíritas meia boca. Essas evocações realizadas por pais de santo, por buenas dichas, essas evocações realizadas em centros de umbanda, nada contra. Aqui é um estudo. Tem umbandistas que têm conhecimento, estuda. No entanto, um dia eu perguntei para um amigo meu que dirige uma casa espírita, né, de umbanda, eu perguntei para ele assim: o que significa macumba? Ele falou: macumba? Macumba é o trabalho que a gente faz, realiza lá na esquerda, sei que tem, tá. Falei: você está equivocado, você não conhece Umbanda, não. Ele falou: mas que isso? Sou presidente de um centro de Umbanda. Falei: mas então você tem que estudar, meu amigo. Porque macumba é o nome de um instrumento musical criado na África. Na África tem uma árvore onde eles extraem a madeira daquela árvore e faz um instrumento musical que chama macumba. Não acredita em mim, não. Estuda essa história para você ver. Para você ver como que tem que ter conhecimento para falar as coisas. Nós vamos para o próximo vídeo, mas no próximo dia.